Olá, amigos! Mais uma vez, prazer em reencontrá-los. Mais um Jornal da Justiça. Nessa série que nós estamos fazendo e nesses episódios, nós estamos discutindo a resolução alternativa de litígios, né? Essa busca desesperada, eu diria, do Poder Judiciário de acabar aí. Estima-se que no ano que vem nós tenhamos mais de 100 milhões de processos tramitando nas varas aí federais, estaduais, né? Eu tenho um amigo meu que é juiz em Ribeirão Preto e ele, outro dia, a gente almoçando, e ele me disse: Luiz, eu tenho mais de 40 mil processos na minha vara, no meu cartório. Quer dizer, como administrar isso? Aonde nós vamos chegar? Né? Então, nós estamos fazendo essa série de debates com experts, com especialistas, com advogados, no sentido de tentar trazer luzes para essa problemática, né? Porque em algum momento alguma solução terá que ser dada, né? O mau preparo dos senhores mediadores tem sido discutido, a falta de profissionalização, ou seja, de uma metodologia profissional para capacitar devidamente esses mediadores, porque tem características muito próprias o mediador, né? Nós discutimos no programa passado exatamente esses aspectos, né? Porque o mediador não é o advogado, o mediador deve ser, acima de tudo, como dissemos no programa passado, um bom ouvinte, mas, obviamente, ele tem que ter também um certo discernimento, porque tem duas partes litigantes ali, né? Então, dificilmente ele vai conseguir apaziguar a parte que perder, né? Que não sair vitoriosa, né? Para que não continue litigando. Eu inicio esse segundo programa aqui com esse tema, mais esse episódio, apresentando novamente o doutor Francisco Miné, que foi procurador, hoje aposentado, foi procurador do Estado de São Paulo, figura assim de escola da advocacia paulista, também o doutor Francisco Fernando Pedro e a doutora Carla Mancini, Santini, perdão. E hoje nós voltamos nesse segundo episódio discutindo. E eu já coloco para os senhores o seguinte: como incentivar, diante dessa problemática, como incentivar a população a buscar a resolução alternativa de litígios, as chamadas ADRs, e a participar ativamente desse processo de resolução. Eu começo com o senhor, doutor Pedro. Doutor Luiz, prazer estar com vocês hoje também, né? Estamos começando a outra fase. Eu acho que o grande exemplo deve vir do norte, dos Estados Unidos. São aqueles sistemas que a gente chama de controles epistêmicos, né? Que a gente observa no processo americano, principalmente na fase prévia, onde o início de qualquer procedimento passa pelos primeiros juízes da causa, que são os advogados, né? Ou seja, os escritórios de advocacia nos Estados Unidos, eles funcionam como grandes fóruns de resolução do conflito antes de judicializá-lo. Grande parte das negociações são feitas antes do processo. Mesmo porque, se ali nada for resolvido, o processo nos Estados Unidos custa caro. O indivíduo ousar levar adiante uma causa, passando por esses controles epistêmicos, diante de um juiz, e ele não observar que há condições de se ter um caso a ser discutido em juízo, o litigante paga até o meirinho da sessão do processo. Então, eu acho que uma das grandes formas, né, uma das questões mais didáticas que nós podemos ter hoje no Brasil, é nós observarmos a necessidade
de que o cidadão recorra a essa fase. Mais do que isso, que os procedimentos atingiem esta fase, inclusive do campo judicial. É o que eu havia já dito uma vez, se o judiciário, em nome do acesso à justiça, retirar força à fase da mediação ou às soluções alternativas em nome desse acesso, essas soluções elas não serão eficazes nem efetivas. Então é necessário que haja o que nós podemos chamar de controles epistêmicos, ou seja, controles em que se tenha o conhecimento do processo e que se ouça muito, reconheça se há ou não condições de prosseguir esse tipo de causa no judiciário e, obviamente, se isso prosseguir sem que haja condições, que haja realmente um apenamento maior da parte litigante. Né? Eu acho que esse é o primeiro grande processo. E isso tem que valer para o cidadão, e aí vem aquilo que nós já discutimos, para o outro cliente da advocacia pública, que é o Estado. Doutor Francisco, as faculdades estão preparando mal os senhores advogados, porque, evidentemente, essa filosofia que o doutor Pedro nos disse aí, eu que conheço, fiz N eventos nos Estados Unidos, lá realmente a grande maioria das causas são resolvidas nos escritórios de advocacia. Demandar nos Estados Unidos, como disse o doutor Pedro aí, é uma fábula. Então, as faculdades não se debruçaram ainda sobre essa problemática de preparar os senhores advogados para esse aspecto da resolução pré-judicialização? Doutor Francisco, o que é que o senhor me diz? Eu acho que ele caiu. O doutor Francisco congelou, eu vou passar para a doutora Carla. Então, a mesma questão, doutora Carla. As faculdades estão preparando mal os senhores advogados para não os conscientizando dessa possibilidade? Luiz, eu vejo que é uma questão cultural mesmo. Não existe esse incentivo na faculdade. A faculdade é muito técnica e é pouco prática, né? A prática do direito em si se faz muito pouco na faculdade. Você vai cursar direito, você vai aprender a teoria, mas você não vai ter muita vivência, a menos que você faça um estágio, um escritório ou qualquer outro órgão público, né, que oferece estágio, um fórum. Então, eu vejo que é uma questão cultural mesmo. O Brasil não tem esse hábito, não tem como que eu vou dizer, essa cultura mesmo de intermediar, de tentar conciliar as partes antes de entrar com uma demanda. E eu vejo também que existe uma questão de resistência dos próprios colegas. Nós temos muitos colegas que acham que um acordo é ruim para o cliente. Ele prefere levar a demanda adiante, mesmo que isso custe aí 5 anos de um estresse emocional para o cliente, de passar por uma audiência que para a grande maioria das pessoas é difícil, eles não estão habituados com o judiciário. Então, quando chega na frente de um juiz, as pessoas ficam com medo, as pessoas não falam direito. Então, eu também vejo que existe muita resistência dos colegas de entrarem para essa atualidade e desafogar o judiciário. Você não vai ser menos advogado ou menos importante se você fizer um acordo. Pelo contrário, eu vejo que isso é muito bom para ambas as partes, evita um desgaste emocional. Mas eu acho que ainda tem colegas que precisam conscientizar que somos bons profissionais quando firmamos um acordo. Doutor Francisco, o senhor já está de volta? O doutor Francisco congelou aí, viu, Rafael? Então É, vamos voltar para ir para o doutor Pedro. Doutor Pedro, nós temos mais de 1.000 faculdades de direito. Eu, há coisa de um ano atrás, fui convidado
para um jantar em Brasília, da Associação Brasileira dos Proprietários de Faculdades de Direito, né? E tinha lá mais de 1.000 faculdades de direito naquela época. Hoje eu não sei quanto é. Mas o que acontece? Quer dizer, por que essa falta, essa carência, esse expertise na conscientização dos ultimonistas de direito das faculdades? Bom, doutor Luiz, primeiro que nós, na verdade, sofremos não uma carência, mas sim um excesso de profissionais, né, advindos da formação dessas faculdades. Para o senhor ter uma ideia, nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que todo o resto do planeta somado. Ou seja, alguma coisa de errado está acontecendo aqui. 98% do contencioso trabalhista do mundo está concentrado no Brasil. O judiciário mais caro do planeta é o nosso e é um dos menos eficazes. Então, nós precisamos refazer não só a nossa codificação processual e substancial também, não só no campo objetivo, no campo da substância, né? Nós temos um problema grave de falta de técnica legislativa, né? Nós temos leis, como agora, uma recente aí do mercado de carbono, que faz referência no artigo de lei a resoluções do Banco Central. Isso não existe, né? Mas que só pode fazer um texto legal que faz referência a atos normativos infralegais, né? Ou seja, nós temos uma Constituição Federal que faz referência a instrumentos que têm que ser debatidos, discutidos e deliberados no campo infralegal. Então, há uma absoluta falta de técnica legislativa no Brasil. Como é que isso se resolve? Voltando de novo a buscar uma elite. Nós precisamos fazer uma seleção muito clara, né, dentro do direito, da advocacia, do próprio judiciário, repito, qualitativamente hoje muito ruim, reduzido, a partir da ponta. Nós temos aí a pior judicatura da nossa história hoje na cúpula do judiciário brasileiro, isso é grave, né? E isso se reflete na insegurança jurídica que passamos hoje dentro do país, e isso tudo acaba se refletindo nesse tipo de teratologia. Excesso de faculdades, má formação, portanto, dos advogados, uma inflação atingindo o mercado, desvalorização profissional e aí um sanatório, né, judiciário absoluto, com excessos de demandas, excesso de litigância, pouca densidade do conhecimento das causas, principalmente na questão probatória, e, portanto, a necessidade de nós adequarmos os procedimentos todos, até mesmo com referência às ADRs. É necessário que a gente dê liberdade a que elas se processem, né, buscando os escritórios adequados para isso, para que não haja esse excesso de judicialização e que o excesso de judicialização seja punido. Vou dar um exemplo. Não é possível que, se nós temos hoje um judiciário que se preocupa na fase prévia de conciliação dos processos, é o que está hoje estabelecido, né, na condição dos processos do processo civil, haja uma fase prévia de conciliação, porque isso não pode se resolver antes da judicialização do processo. Porque nós não podemos estabelecer, em nome da igualdade de armas, que as provas sejam apresentadas pelos advogados antes da admissibilidade da causa, né, de maneira que a gente possa ter um juízo de admissibilidade efetivo. Então, essas questões, infelizmente, é o que eu tenho observado nesses anos todos de advocacia, não são devidamente discutidas nessas fases que integram, inclusive, o processo legislativo, a formação dessas normas legais, né? E isso, infelizmente, está muito envolvido com esta perda de qualidade que a gente tem observado dentro da operação do judiciário como um todo.
Doutor Francisco, voltou? Não, ainda não. Então eu vou. A gente está tentando contato com ele. A gente está tentando contato com ele. Assim que ele entrar, eu boto ele de volta na tela. Perfeito. Está falando conosco a nossa técnica lá, o glorioso Rafael Neto. Doutora Carla, como mudar, se é que é possível uma mudança, essa cultura jurídica brasileira, incentivando a resolução de conflitos de forma mais colaborativa e menos adversarial? Me ouviu, doutora Carla? Peraí, tô baixando o som aqui. Ah, perfeito. Eu acho assim que hoje no Brasil precisa de ter uma vontade, primeiramente do Estado, né? Tanto do executivo quanto do legislativo, de resolver essa questão. Eu não sei até que ponto que não é interessante para o Estado que o processo seja lento. Então, precisa de ter essa iniciativa, né, do Estado, do Legislativo, de regulamentar, igual o doutor Fernando Pedro falou antes, ter essa legislação que estabeleça que é necessário se passar por uma mediação antes, que as partes conversem antes de judicializar a questão. Eu vejo que os tribunais, hoje em dia, eles até estão tentando, né? Porque existem centrais de conciliação, e quando você entra com a ação, o primeiro passo é marcar uma audiência conciliatória. No entanto, quando você chega para essa audiência, a gente encontra profissionais pouco qualificados para conduzir aquela audiência. Na maioria das vezes, são estagiários de direito, são pessoas que estão ali apenas para cumprir a função do Código Civil, do Código de Processo, né, no caso, que determina que as partes devem tentar uma conciliação antes do processo ser instruído. Então, não existe esse investimento na qualificação das pessoas, não tem incentivo, porque a remuneração é baixa. Então, falta assim, muito preparo, falta muito investimento, falta muita vontade no todo de se resolver a questão de desafogar a justiça. Doutor Pedro, diante dessa problemática, como garantir o acesso à justiça para todos, especialmente para as populações mais vulneráveis, obviamente no contexto da implementação das ADRs? Muito importante nós vermos isso, ter uma atenção muito grande com a população mais vulnerável. Vou dar um exemplo. Uma discussão referente a um furto de bicicleta ou uma má manutenção de uma máquina de lavar pode ser pouco interessante para um judiciário no âmbito da capital de São Paulo, com massas enormes aí de causas maiores. Mas isso pode representar a vida de um indivíduo, né? Então, é fundamental que a gente tenha atenção às pequenas causas. E eu tenho a impressão de que nós estamos burocratizando excessivamente o juizado de pequenas causas no Brasil. E já não é de hoje que a gente tem observado isso. Não é só uma questão procedimental, ela é uma questão de postura burocrática mesmo diante da questão das pequenas causas. Processos que, quando a parte não comparece para solucionar um problema, o processo às vezes é adiado por um ano e meio. Então, a execução acaba sendo transferida. Então, nós temos problemas de efetividade hoje nos juizados de pequena causa, e isso leva a um descrédito muito grande da população em buscar a tutela nesse meio. Isso também envolve um grande problema relativo ao não comparecimento de partes relacionadas ao direito do consumidor. Parece que há
políticas de empresa estabelecidas, fazendo com que determinadas empresas não compareçam no juizado. Ou seja, é muito importante que a gente reassuma essa capacidade do indivíduo se ver representado num juizado de pequenas causas. Não só o autor do processo, mas que a defesa, na sua ausência, seja, de repente, representada por um advogado de ofício, né? De maneira que o processo se faça com mais eficácia e termine com uma decisão eficaz e efetiva. Isso, infelizmente, não está ocorrendo. E eu deduzo que grande parte disso seja pelo fato de se ter criado uma cultura no judiciário de que o juiz de pequenas causas ele atua pela manhã e à tarde ele é o juiz das grandes causas, né? É o mesmo. Que o juizado de pequenas causas trabalhe com assistentes, com auxiliares, né? Com pessoas nominadas ali pela vara, né? Como mediadores, que às vezes não estão devidamente preparados para tornar aquela resolução efetiva, fazendo com que o processo se estenda, como a gente disse, aí, às vezes por anos, ou seja, perdeu a validade como juizado de pequenas causas. Então, acredito que a gente precise passar por uma grande consultoria financiada por grandes empresas, principalmente o setor bancário, para que a gente possa examinar todos esses processos e estabelecer alterações funcionais que funcionem para a resolução das pequenas causas. Nós tivemos um pequeno problema tecnológico aqui, mas já o doutor Francisco Millet já está de volta. E doutor, eu volto a uma pergunta ao senhor. Detectado esses obstáculos, está detectado essa problemática, né? Legais, culturais, institucionais, que precisamos encontrar uma solução, precisamos superar esses obstáculos. Quais são os principais desafios para implementação em larga escala dessas ADRs do Brasil? E como superá-los, doutor Francisco? Bom, eu vou dar uma sugestão bastante interessante. Eu acho que nós precisamos criar uma cultura da negociação. E essa cultura da negociação, como ocorre na Espanha, ela já vem desde a escola primária. Na escola primária são ensinadas técnicas de mediação, técnicas de negociação, técnicas de escuta, comunicação violenta. Então, uma série de questões, nós vamos ter que investir nisso. Nós vamos ter que criar uma cultura onde as pessoas saibam ouvir, saibam conversar, e a partir dali se comece a partir desses hábitos a mudar o paradigma. Agora, naturalmente, uma alteração legislativa que poderia tornar compulsório ou até fundamental a certificação da negativa de tentativa de resolução alternativa poderia ser também um mecanismo para desafogar o próprio judiciário, mas para isso nós precisaríamos de uma alteração na legislação, alteração constitucional, né? E que a partir disso nós poderíamos sim ir divulgando, ir mostrando. Eu acho que hoje em outros países existem meios de comunicação que realizam essas mediações ao vivo. Isso vai ensinando didaticamente as pessoas, né? Então, são formas, são mecanismos criativos para que se possa divulgar, para que se possa dar uma virada nesse assunto. Outra questão, Pedro que havia comentado, é a questão da baixíssima remuneração. A remuneração é baixa, dos mediadores, dos facilitadores, e há necessidade de um profissionalismo relacionado a isso.
Carla, o que a senhora quer acrescentar sobre esse ponto interessantíssimo aí que o doutor Francisco nos colocou, por favor? Eu concordo com o Dr. Francisco, eu acho que é muito mesmo questão cultural, então nós temos que primeiro colocar isso como uma cultura, de repente até uma matéria na faculdade de Direito que trate sobre a importância da mediação, que conscientize os advogados, né, a procurarem essas formas de conciliação das partes. Por exemplo, concordo também com o doutor Francisco quando ele fala de ter uma legislação que venha exigir que as partes comprovem, no momento de judicializar a demanda, que elas comprovem que elas tentaram se conciliar antes. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a advogar aqui em Uberlândia, há 18 anos, a Justiça do Trabalho daqui de Uberlândia, ela adotava essa técnica. Para você entrar com uma demanda trabalhista, nós tínhamos que provar para o juiz que tínhamos primeiro passado pelo sindicato, pelo conciliador do sindicato, mediador do sindicato, que tentou, né, fazer as partes entrar no acordo e que nessa negativa o processo foi judicializado. Então isso era assim, era requisito essencial para a demanda. Hoje, nos dias atuais, não estão mais usando isso. Então, quer dizer, entrou em desuso, o que eu acho muito ruim, porque nessa primeira fase, quando você vai perante o sindicato, você tem pessoas ali que têm conhecimento da lei. A empresa nunca vai desacompanhada de advogado. E o reclamante, por sua vez, ele tem todo o corpo jurídico do sindicato. Então, ele não se sente desamparado. E existiam muitos êxitos nessa conciliação inicial, né, antes de se judicializar o processo. Então, eu concordo com o doutor Fernando, eu acho que tem que ser uma questão mesmo cultural. Os maiores desafios são a conscientização do profissional, a conscientização da população, a capacitação para que as pessoas elas tenham qualificação para fazer aquela mediação. E o incentivo na remuneração, porque eu acho que hoje ninguém quer trabalhar para não ter um sucesso, né? Um bom salário. Então, quando você tem esse incentivo, especialmente na remuneração, eu acho que isso atrai mais pessoas para esse campo. Doutor Pedro, por que essa péssima remuneração para os mediadores? Um nada, é quase, chega a ser ridículo, insignificante. Por que isso? Por que esse não reconhecimento? Porque aquela história cultural que o doutor colocou claramente, o doutor Miné colocou claramente, que a gente já tem reforçado aqui, nós, na verdade, temos um judiciário que não reconhece a efetividade da própria fase prévia, né, de resolução dos conflitos, né, pela mediação. Esse é um grande problema. Se você desprestigia essa fase, dizendo, olha, vai lá, resolve tudo, mas olha, se não der resultado, o judiciário está aberto a resolver. É sinal de que você não está prestigiando justamente esta fase. Por exemplo, isso já começou com a Constituição de 88, quando eliminou a qualidade fundamental da Justiça do Trabalho, que era ser uma justiça administrativa, né? O juiz não era um juiz do trabalho, né? Tá certo? Ele era um juiz com dois vogais, né? Vogal representante do sindicato do patronal e o outro representante ou indicado por sindicato dos empregados, né? Ou seja, havia a possibilidade de se obter rapidamente, com muito mais eficiência, uma conciliação, até mesmo pela ação dos vogais, do que hoje, quando tudo caiu no funil, na canaleta do processo judiciário, porque houve uma busca da juristocracia, né, de dar um status, né, judiciário a tudo que dizia respeito à resolução de conflitos. O outro problema é essa questão do acesso ao judiciário, né, quando, na verdade, hoje a resolução de conflitos
pelas vias alternativas deve sim constar como sendo uma forma de acesso ao judiciário. Outra forma de a gente resolver esse problema, dentro dos orçamentos municipais, se estabelecer a exigência de que o município mantenha juizados ou com esse nome, ou um outro nome, de mediação, né, para a resolução das pequenas causas pelas vias alternativas de resolução. E que, uma vez ali decidido, siga uma minuta para apreciação na fase de admissibilidade, caso alguém insista em levar a causa ao judiciário. Por outra parte, processos médios e grandes, estabelecer esse discovery, esse sistema de cognição prévia, né, que a gente chama claramente de instrumentos claros de conhecimento, para que a gente possa estabelecer que, no decorrer, na admissibilidade do processo, o juiz possa verificar se houve sim uma tentativa prévia de conciliação, se os advogados funcionaram nessa fase, se as partes se entenderam ou não, e qual o motivo deste processo está sendo levado à fase judiciária. Isso implica em valorização dos profissionais. O advogado sai valorizado com isso. O mediador sai valorizado com isso. Os negociadores são valorizados com isso. E os advogados negociadores são os grandes valorizados. Então, é necessário que a gente valorize essa fase, mas isso passa por uma mudança clara de posicionamento ideológico hoje da jusburocracia instalada no Estado brasileiro. E política, né, doutor? Essencialmente política, né? É absolutamente político isso. É necessário que isso seja visto, seja discutido no foro legislativo, seja de conhecimento, para que se altere. Agora, qual é o nosso problema hoje? Uma OAB absolutamente despreparada para levar adiante esse tipo de discussão. Eu aqui estou positivamente impressionado com o que nós estamos com o tema que o senhor está levando hoje nesse fórum aqui. Eu estou muito agradecido pela oportunidade de ver essa questão levada a cabo neste programa, porque, infelizmente, o que eu tenho assistido é um absoluto desvio de finalidade quando a gente toca nessa questão. O judiciário ele enxerga as ADRs como uma forma de resolver o seu problema, né? De redução da sua demanda. Quando, na verdade, é o contrário. A discussão é justamente aliviar a carga de conflitos do cidadão. O cidadão tem que ser beneficiado pelo sistema. E enquanto nós tivermos essa questão judiciária de que esse sistema serve para reduzir os seus problemas, haverá uma disparidade, inclusive do ponto de vista salarial. Amigos, por favor, peço licença para um pequeno break comercial. Voltamos em minutos. Se você está realizando ou pretende comprar, vender ou alugar um imóvel, Luzia Chaves Advocacia e Imobiliária. 30 anos de experiência e excelência no que faz. Fale conosco e fique tranquilo. Luzia Chaves, mais do que prestação de serviços. Seu amigo no Triângulo Mineiro e Minas Gerais. Avenida Francisco Galassi, 1400. E-mail luziach@hotmail.com. Telefone 34 99992 6234. A Cochrane Brasil é uma organização referência em saúde, baseada em evidências, contribuindo para decisões mais seguras e eficazes. Desde 1996, atua em parceria com a Unifesp, realizando pesquisas científicas, consultorias e workshops de alta qualidade, com cerca de 200 publicações internacionais. A Cochrane Brasil coloca o Brasil em destaque no cenário global da ciência. Cochrane Brasil, ciência que transforma decisões e vidas. Saiba mais no nosso site www.brasil.cochrane.org. Estamos de volta com o Jornal da Justiça. Nós vivemos um mundo hoje absolutamente tecnológico, né? Eu
acompanho aí diariamente, por razões profissionais, evidentemente, como jornalista que sou, a mídia, ou mais mídia internacional, enfim, as tecnologias hoje nos Estados Unidos, na China, no mundo todo, hoje está aí, se fala maravilhas que estão vindo, né? Eu pergunto aos queridos amigos, quais seriam os riscos, quais seriam os benefícios, riscos e benefícios para a implantação dos chamados julgamentos artificiais que irão, no futuro, eu não tenho dúvida nenhuma, utilizar a tecnologia de robôs e da inteligência artificial. Esse é um elemento novo que eu coloco aqui no nosso tema. Doutor Francisco. Existem algumas preocupações relacionadas ao tema, mas existem experiências já exitosas. Por exemplo, a Estônia é um país absolutamente tecnológico. Eu posso dizer que talvez 85% das questões são decididas pela inteligência artificial. Agora, naturalmente, não há como se imaginar que determinados julgamentos possam ser realizados se existem questões de natureza fática e não de direito, né? Mas a grande questão que vai se mostrar vai ser exatamente a seguinte: se nós teremos um bom treinamento, teremos bons humanos treinando máquinas rápidas e capazes, porque as máquinas também erram e precisam ser supervisionadas. Tanto isso é verdade, se você for solicitar um texto, hoje a inteligência artificial compõe qualquer tipo de texto, e aquilo que ela não sabe, ela inventa. Então, imagine só inventar uma jurisprudência, né? Não é verdade? Então, é muito importante que alguém supervisione esse trabalho. Então, a figura do papel do juiz, ela é fundamental para que se possa dar eficiência a esse mecanismo, que é um mecanismo sem volta, pela quantidade de conflitos, pela quantidade de problemas. Mas eu vou assim, aproveitar, sei que vai fugir um pouquinho da pergunta, mas eu lembrei de um fato muito interessante, de uma técnica de comunicação não violenta, além do treinamento, né, da escuta, também ela enseja um incentivo à reflexão daquilo que foi falado. E uma das técnicas é exatamente o seguinte: ela devolve para o ouvinte, melhor, ela devolve para o falante aquilo que foi falado. É como se, num exemplo prático, assim, então você falou, então você está falando que eu provoquei um dano. Aí o camarada pega e fala assim, não, mas não foi isso que eu falei. Então, essa devolução, ela é tão importante, talvez a máquina não consiga fazer, né? A máquina não vai ter essa, ou talvez lá para frente ela possa utilizar esse tipo de técnica para mediar. Então, existem muitas coisas que vão surgir novas e que certamente vai mudar completamente a forma de se trabalhar com a administração da justiça. Doutora Carla, o que a senhora quer a esse respeito? Os novos tempos que estão chegando e tantas tecnologias, né? Daqui a pouco nós teremos juízes aí, robôs. O que a senhora acha? Eu confesso que eu ainda sou bastante resistente a essa questão tecnológica.
esse avanço assim, né, de robô, de uso de robô no lugar do humano. Eu sou bastante resistente a isso. Eu acho que não dá para generalizar. Como o doutor Fernando falou, desculpe, doutor Francisco, existem demandas que não tem como um robô analisar, porque tem que analisar provas, né, os fatos. Então, o uso dessa robótica no judiciário teria que ser assim para demandas, vamos dizer, repetitivas. Você tem várias ações sobre determinado tema que já existe uma uniformização de entendimento jurisprudencial, por exemplo. Aí sim, você coloca esses processos para serem sentenciados, para serem julgados por robôs, né? Mas não dá para generalizar. Eu ainda tenho bastante resistência a essa tecnologia no judiciário. Eu acho ainda muito temerário. Doutor Pedro, não posso deixar de ouvi-lo. Um problema grave com referência a isso é a falta de transparência, né? Tem um questionamento muito grande sobre isso, não só aqui, nos Estados Unidos também, na Austrália, outros países que estão tentando aplicar de certa maneira. Concordo que em assuntos repetitivos isso poderia ser estabelecido, mas volto a falar, tem que haver uma postura ideológica muito clara com referência a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos se usa muito esse sistema de machine learning para multas de trânsito, né? Mas isso não impede que o indivíduo faça, né, caso ele entenda necessário, recorra, né? O meu medo no Brasil é que a gente tenha hoje um sistema eletrônico que já é muito complicado, piorado ainda mais em prejuízo do fator humano no judiciário. Isso me preocupa. Enquanto o judiciário estiver buscando esses sistemas para se livrar do problema da massa de judicantes, né, nós teremos uma postura muito clara voltada à dispensa por parte dos funcionários públicos do dever de prestar o seu serviço de tutela para o principal ator, né, do cenário da administração pública, que é o cidadão. Doutora Carla Santini. Sim, doutor, pode dar para você. Vou fazer um comentário em cima do que o Pedro falou. O Pedro falou de determinados problemas relacionados à inteligência artificial que hoje são objeto de estudo. Inclusive, tem uma obra bastante interessante que fala sobre a questão do erro dos algoritmos, né? De repente, cientistas da computação trabalham com uma quantidade de estatísticas e, em função dessas estatísticas, elas podem ser já um mau julgamento. Então, esse é um dos riscos. Então, por isso que eu vou aproveitar essa deixa do Pedro para deixar claro que é um dos problemas que vão ter que ser discutidos nos chamados neurodireitos. Perfeito. Olha, eu queria... Vai mais adiante, né? Imagina o HAL 9000 julgando causas no Supremo Tribunal. Né? Para quem assistiu 2001 Odisseia no Espaço, sabe qual foi o final, né? Pois é. Eu queria pedir ao senhor e à senhora que estão sintonizados conosco nesse momento, que não deixe de fazer a sua inscrição. Está aí na nossa tela. Se inscreva, é muito importante. Nós já passamos de 11 mil visualizações e é muito importante. Está aí também o nosso e-mail para que o show possa fazer sugestões dos próximos episódios que nós vamos discutir aqui. Então, é sempre um prazer, de uma forma ou de outra, tê-los conosco. Eu queria ainda fazer um registro. Nós realizamos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, reunimos 32 delegações estrangeiras e discutimos, viu, doutor Francisco, doutor Pedro, doutora Carla, a resolução alternativa de litígios, né?
E desses 5 dias trancados dentro do tribunal, nós tivemos 400 trabalhos selecionados, né, dos 9 GTs, dos 9 grupos de trabalho. E nós imprimimos, desses trabalhos, nós imprimimos uma coleção de 9 livros. Esses livros estão à disposição, nós já distribuímos 2.400 edições para magistrados, membros do Ministério Público, para advogados, e o senhor e a senhora que queiram, evidentemente, receber essa coleção, com esses trabalhos todos sobre resolução alternativa de litígios, dessas 32 delegações estrangeiras que estiveram no Brasil e participaram desse notável evento que fizemos lá no Tribunal do Rio de Janeiro, com o doutor Guaraci de Campos Viana, que além de amigo, é meu sócio, e nós fizemos juntos essa parceria maravilhosa, né? Evidentemente, haverá só o custo da postagem, né? Não tem custo nenhum, é zero o custo, é gratuito, mas o senhor magistrado, o senhor promotor, o senhor advogado que queira receber a coleção, é só solicitar através do e-mail que está aí na tela, e nós, com muito prazer, encaminharemos, evidentemente, na chegada. Os senhores pagam aí, ao retirar no posto aí do correio, pagam a postagem. Doutor Pedro, que honra tê-lo conosco, que prazer mesmo. Reitero, dê um abraço no senhor, seu pai, pela longa carreira, pela profícua carreira como advogado. É um prazer saber ter tido essa notícia, que ele ainda está atuante e saudável. Muito obrigado. Também nós que temos um amigo comum tão querido, que é o doutor Nelson Calandra, né? E o doutor Pedro também. O Calandra é amigo de todo mundo. Doutora Carla Satiri, muito obrigado pela presença da senhora. E alguém quer falar mais alguma coisa? Dá um até logo. Eu vou fazer uma sugestão. Vamos lá. Eu vou fazer uma sugestão para o Luiz de um programa só sobre neurodireitos. Eu acho que é um tema muito interessante, que poucos conhecem, poucos profissionais da advocacia e da área jurídica conhecem, e que está dominando várias discussões aqui no Brasil e no exterior também. Eu não percebi qual é o tema, doutor. Neurodireitos. Hã? Neurodireitos. Neurodireitos. É o próximo programa que nós vamos fazer. Está definido. Doutora Carla, então, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço a participação. Um tema de bastante importância, né, para o judiciário. E os colegas aí trouxeram muitas informações importantes. E acho muito interessante esse bate-papo, troca de conhecimento, troca de opinião, de visão, né, de cada profissional. Acho muito válido. Tá ótimo. E o nosso próximo, doutor Pedro, por favor. Não, aqui aprendi muito, viu? E estou curioso até agora para a gente saber como é que vai ser o próximo. Muito obrigado pela oportunidade. Não, e já está aceito a ideia do doutor Francisco. Nós vamos discutir neurodireito. Aos amigos, um abraço. Eu posso dar uma pimenta, Luiz, dando uma pimenta só para despertar assim aquela pimenta da curiosidade, né? Por exemplo, um ator que já morreu pode fazer um filme novo? Essa é uma questão de neurodireito. Perfeito. Amigos, um abraço. O senhor e a senhora que estão acompanhando conosco, muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio.